Olá, tudo bem? Eu sou Evandro Conte, da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Estamos no mercado há mais de 6 anos e já formamos mais de 1.000 alunos com as habilidades empreendedoras. E a nossa proposta é justamente desenvolver em seu filho ou filha as habilidades essenciais para que ele se torne protagonista da própria vida e transforme os sonhos em realidade. E o que você vai ver no vídeo de hoje? Você vai ver que o empreendedorismo infantil não é trabalho, o empreendedorismo é para crianças e adolescentes, sim, gente. Que o empreendedorismo não é só para adultos, os benefícios do empreendedorismo para os filhos, hoje e no futuro, porque eles já começam a colher os frutos hoje. O empreendedorismo para seu filho serve para as outras atividades também, se ele quiser ser um atleta, um músico, um artista, um engenheiro dentro de uma empresa, um médico dentro de um hospital. Então, esse perfil empreendedor, ele serve para qualquer um e todos nós podemos ser empreendedores. As crianças e adolescentes não perdem a infância e a adolescência com o empreendedorismo. Isso que você vai ver no vídeo de hoje, além das informações do nosso curso que estão com as inscrições abertas, o curso Empreendedorismo para Filhos. O nosso propósito, como eu já falei, é desenvolver as habilidades essenciais em seu filho ou filha para que ele se torne protagonista da própria vida, para que eles tenham as rédeas da vida na própria mão e que eles vão em busca dos seus sonhos e que transformem esses sonhos em realidade através de resultados. Mas antes de começar esse vídeo, a gente tem que começar a desmistificar o que é a cultura empreendedora, a atitude empreendedora. E aí eu vou trazer uma ajuda de um mestre, que é o Ricardo Amorim, que é o economista mais influente do Brasil, de acordo com a Forbes, que é uma revista americana de negócios e economia. E veja o que ele fala sobre o que é empreender. Empreendedor é todo mundo que toma as rédeas da sua vida e vai fazer acontecer. Normalmente a gente usa isso no ambiente de negócios, mas para mim vale para qualquer coisa. Então você pode empreender dentro de uma empresa que não necessariamente é sua, você pode empreender na forma como você lida com a sua família, você pode empreender na forma como você toca um time do que quer que seja, e todos nós podemos ser. Para mim, empreender é atitude, não é posição. Viram que interessante? Ele falando que você pode empreender dentro da família, você pode empreender dentro de uma empresa, ou sendo até dono de uma empresa, e que para ele empreender não é atitude, não é a posição. Olha que bacana, empreender é atitude, é você ter atitude perante a vida. E aí fazendo esse paralelo, desmistificando que empreender é necessariamente mexer com empresas, pelo contrário, é muito mais do que abrir empresa. Viram o que o Ricardo Amorim falou? Eu vou trazer aqui um post do próprio Sebrae. O Sebrae é o maior órgão do Brasil que fomenta, que ajuda, que desenvolve as pequenas e médias empresas no Brasil. E ele mesmo, nesse post, ele coloca um conceito do empresário e coloca do outro lado o conceito do empreendedor. Percebe? Olha aí. O empresário é como uma profissão voltada à administração e estratégia de negócios, com a posse ou sociedade de empresas. E o empreendedor está mais ligado à forma de pensar, entendeu? É você ter atitude perante a vida, igual o Ricardo Amorim falou, é você ter atitude, é agir e agir do que uma profissão em si, como um perfil. Você tem um perfil empreendedor, você fica preocupado em resolver um problema na sociedade, no seu bairro, na sua família, sem necessariamente ter que abrir uma empresa. Você tem um perfil proativo, você é resiliente para ter as dificuldades e saber superar as dificuldades, você tem disciplina, tem foco, você busca atrás do conhecimento para resolver um problema, um desafio, você vai atrás de conhecimento, de sabedoria, você tem esse perfil ativo. Isso que é empreender. E olha que bacana, não aqui ainda do lado do empreendedor, não é necessário ter um negócio formal para ser empreendedor. Viram? Ou seja, todo empresário tem que ter o perfil empreendedor, mas nem todo empreendedor tem que ser um empresário. Igual eu falei antes, pode ser um músico, um atleta, pode ser um colaborador dentro de uma empresa, um engenheiro trabalhando dentro de uma empresa, um advogado trabalhando dentro do escritório de advocacia. Por quê?
E o que é a vantagem desse perfil empreendedor? Além de você poder ser um empresário com um perfil empreendedor que vai atrás de metas, bater metas, resultados, foco, disciplina, esse é o perfil, né, que faz a diferença na vida, no mercado. E veja essa estatística aí, olha. Prestem atenção, 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamental. Isso é uma pesquisa feita pela empresa Paid Personnel, que é uma das maiores empresas de recrutamento e seleção do mundo, feita com 1.400 gerentes de recursos humanos de empresas aqui no Brasil. Ou seja, são pessoas que não estão preparadas, mas 9 em cada 10, gente, é devido ao comportamental. E são pessoas que não sabem trabalhar em equipe, são pessoas que não têm liderança, são pessoas que não sabem planejar, não têm a gestão do tempo, são pessoas que não têm foco em entregar resultado, em resolver problemas, ter criatividade para resolver problemas. E sabe qual é o perfil que as empresas mais estão buscando, né, para não entrar nessa estatística aí? Veja aí, vou pegar mais um professor para me ajudar aí. Qual é o perfil que as empresas mais buscam nos colaboradores? Estou pegando o Flávio Augusto, que é um grande empresário, um grande empreendedor, inclusive fomenta o empreendedorismo no Brasil. Veja o que ele fala nesse vídeo. Então hoje empresas, mesmo os seus funcionários, valorizam o perfil mais empreendedor. E quem tem o perfil mais empreendedor, mesmo trabalhando num regime CLT, numa empresa, ele vai chegar mais longe. E muitas empresas com visão mais ampla vão criar programas de partnerships ou programas de stock options e por aí vai, para poder engajar e transformar aquele colaborador num sócio. Transformar aquele colaborador em alguém com cabeça de dono. É isso que o mercado busca hoje. A cabeça do dono. E no fundo não importa em que condição você esteja, nesse mundo que a gente vive hoje, você precisa ter cabeça de dono. Perceberam? Olha que interessante. E ele falou aí de stock options, né? Que é isso? As empresas querendo esse perfil empreendedor, esse perfil com cabeça de dono, para eles não perderem o colaborador para o concorrente ou para outras empresas, eles bonificam a pessoa com ações da empresa. Então o colaborador começa a ser sócio da empresa para evitar que ele saia, que eles percam o colaborador, porque de tão importante. Então é uma forma de você pensar que esse perfil empreendedor, você vai ter uma empregabilidade maior, o seu filho vai ter uma empregabilidade maior, e isso tudo você consegue começar a trabalhar com seu filho desde já. Por quê? O empreendedorismo também já está começando, já está nas escolas também. Vou pegar mais 2 professores para me ajudar nisso aí, ó. Camila Farani e Abílio Diniz, em memória. Né? A Camila Farani é uma grande empresária, uma empreendedora, e o Abílio Diniz também foi o fundador do Grupo Pão de Açúcar, né? Da rede Pão de Açúcar, um grande empresário, um grande empreendedor. E ele tinha um programa na CNN, e veja o que os dois falaram, né, sobre o empreendedorismo na educação básica, nas escolas, mais precisamente. Nós temos lá, projetos desenvolvidos em sala de aula são como o embrião de empresas do futuro. O que você acha disso? Eu concordo em 150%. Acho que avançamos, mas acho que ainda temos um gap imenso para Israel, que hoje é um dos grandes expoentes aí de tecnologia, inovação. Empreendedorismo é ensinado na base. Não necessariamente você abrir um negócio, né? Mas foi aquilo que a gente falou como estilo de vida. Que interessante, né, gente? O empreendedorismo como formação. E aí a Camila Farani falou sobre o Israel. E o Israel é uma nação que fomenta, que desenvolve o empreendedorismo desde a educação básica. E ele já está muito à frente da maioria dos países. Inclusive, existe um polo de startups de tecnologia que é muito altamente desenvolvido. E veja o que eu peguei nesse trecho dessa reportagem do Israel. Olha, em Israel, o empreendedorismo é fortemente incentivado desde o ensino básico.
com o objetivo de formar cidadãos autônomos e inovadores. Vejam bem, formar cidadãos autônomos e inovadores. Ele tem autonomia, ele é protagonista da própria vida e que ele tenha um pensamento criativo, inovador, que resolve um problema da sociedade, entregando um valor à sociedade. As escolas, em parceria com universidades e governo, promovem a cultura do empreendedorismo, ensinando habilidades como identificação de oportunidades, tomada de decisões e resolução de problemas. Essa abordagem visa preparar os alunos para o mercado de trabalho e para a criação de seus próprios negócios. Entenderam? Viram? Habilidades que servem tanto para o mercado de trabalho, quanto se eles quiserem abrir a própria empresa. E isso também vem desde a educação básica. E o que você colhe essas habilidades? Essas habilidades. E países no exterior, tá? Outros países onde a educação é mais adiantada, como a Finlândia, estou pegando mais um aí, ó, a Finlândia, trazendo a questão do empreendedorismo no ensino básico, que já é referência. Isso aí é um site do próprio Sebrae, que é o Centro de Empreendedorismo, SER, e que ele traz essa reportagem falando justamente que a Finlândia utiliza o empreendedorismo no ensino básico e na educação superior, igual Israel. E aqui no Brasil, nós já estamos começando a engatinhar, dar os primeiros passos. O novo ensino médio, que realmente começou aí no ano passado, ele já tem aí uma das bases, o empreendedorismo para jovens. Porque já estão percebendo que lá fora, já há muitos anos que eles já estão colhendo excelentes resultados e agora estão trazendo esses resultados aqui para o Brasil. Porque essas habilidades empreendedoras, esses conhecimentos empreendedores ajudam os jovens, as crianças e jovens a colherem resultados desde já, né? E também prepará-los para o mercado de trabalho. Tá? E aqui, ó, trazendo do site do Senado, veja bem, Senado aprova inclusão do empreendedorismo e inovação no ensino básico e superior. Esse projeto de lei está parado, né? Por conta de outras demandas, mas já tem um indício, tá, que já está fomentando, né, desenvolvendo aí o embrião para que o empreendedorismo seja aí no todo o ensino básico, do ensino fundamental ao ensino médio, que já existe no ensino médio. Então é muito importante vocês abrirem a cabeça, vocês como pais e mães, abrirem a cabeça para essas habilidades empreendedoras, que não necessariamente é mexer com empresa. É muito mais do que isso. E seu filho só tem a ganhar desde cedo você trabalhar com isso. Você desenvolver essas habilidades empreendedoras no seu filho. Ele vai ganhar se ele quiser jogar futebol, ele vai aprender que precisa de treino, precisa de dedicação, precisa de disciplina para ser um excelente jogador de futebol. No jogador de futebol ele precisa de ter liderança, ele precisa de ter proatividade, ele precisa de ter criatividade para resolver os problemas que vão surgir durante o jogo, né? Vai ter relacionamento socioemocional com os outros colegas, entender o que está acontecendo, e isso ele leva para a vida adulta. E agora, isso tudo que a gente viu aqui, nesses conceitos trazendo, eu quero trazer os resultados, tá, dos nossos alunos, eu quero trazer os resultados percebidos pelas mães dos nossos alunos. Primeiro eu vou trazer aí o que as mães viram de habilidades desenvolvidas e os resultados em seus filhos, né? O que dizem as mães sobre as habilidades desenvolvidas. Vejam aí. Então eu estou muito feliz com o curso, tem muitas habilidades se desenvolvendo, e ela está de parabéns, e a escola também, para todos. Primeiramente, Evandro, eu quero te agradecer, né, pelo que vocês têm feito. Pelo Samuel, esse ano, ele está muito bem na escola, o boletim dele, ele só tem um B, ele tirou A, assim, na maioria, sabe, né, mesmo sendo, assim, de escola pública, ele, assim, está tendo uma consciência mais das coisas, como ele faz o descarte do lixo, sabe, ele passa isso para mim, sabe, ele tem mais consciência.
ele se juntou com os amigos, né, já estão querendo fazer uma campanha para arrecadar doações para as vítimas do Sul. Então, assim, eu vejo que ele mudou muito. Uma escola fantástica de empreendedorismo para criança. As crianças desenvolvem autoconhecimento, autoestima, respeito por si mesmo, pelo próximo, aprender a trabalhar em equipe. É uma escola fantástica, estou adorando. Meus filhos também voltam super felizes, falando o que fizeram, quais foram as atividades. E eu acho muito importante esse conceito do EUSA, que é um conceito moderno, inovador, onde hoje em dia, né, que a tecnologia está muito forte e ela é extremamente importante para todos nós não podemos deixar de lado o ser. E eu, como mãe de aluno, psicóloga, estou adorando o trabalho que o EUSA está fazendo com que as crianças sejam protagonistas da sua própria história. E eu vejo, assim, agora mais de perto, né, a quantia que faz bem esse curso, a quantia que desenvolve o lógico, a quantia que ajuda eles a entender, porque antes era eu quero isso, quero aquilo, né? Agora não, agora eu falo para ela assim, ó, filha, agora a gente tá construindo. Falei, agora a gente tá construindo, então vamos por partes. A gente precisa pagar aqui as coisas da construção, pagar, né, o pedreiro. Então, ela super entende, porque agora ela tem uma noção disso. Então, acho que não só a gente está educando, né, para a vida profissional, para pensando futuramente, mas também para eles entender uma situação normal, corriqueira de casa, que a gente não vai poder dar tudo. Então, hoje eu vejo isso, né? Ajudou muito ela na comunicação, ajudou a ter raciocínio lógico, ajudou também nessas questões de casa, e agora a visão dela de mundo mudou bastante. Então, eu só gratidão às professoras, a gratidão aí a toda a equipe que tem trabalhado, né? A gente já consegue perceber mudanças na mentalidade dela. É muito gratificante. Eu, sinceramente, eu acho que o melhor investimento que eu já fiz na vida foi esse. As professoras mesmo, ela tem um carinho enorme por todas, e assim, o jeito que elas explicam é muito interessante. É além do que eu esperava. Parabéns mesmo, viu? Minha filha, ao longo desse tempo que ela vem participando do curso, eu tenho notado que ela tem despertado assim um olhar mais atento para as oportunidades. Ela tem desenvolvido também um estímulo à criatividade dela, planejamento, iniciativa. Ela também tem aprendido a pensar de uma forma mais estratégica e tem lidado melhor também com a transformação de suas ideias em soluções práticas, né? E eu queria elogiar porque eu tenho visto que esse conhecimento tem moldado a minha filha de uma maneira que futuramente ela vai se tornar uma profissional capacitada para atuar nesse novo mercado de trabalho que a gente sabe que a cada ano é mais exigente, né? Então, eu estou muito satisfeita com o curso e agradeço por tudo que vocês têm empregado para melhorar cada vez mais. Muito obrigada. Então, é um cursinho maravilhoso, vocês estão de parabéns, as meninas são incríveis, é uma linguagem bem própria para eles. O Luan, ele é muito de celular e videogame, e isso tirou um pouco dele. E agora, o que dizem os filhos, que são os nossos alunos, sobre as habilidades aprendidas e os resultados alcançados? Veja aí. Pode falar, Lucas. Sabia que com as habilidades que eu aprendi na USA, de líder, eu consegui virar representante de turma. Uhul! Parabéns! Foi uma experiência muito inovadora, eu digo, porque eu nunca tinha participado de algo parecido. É um projeto assim que deveria ter em todas as escolas, é um projeto muito legal, porque a gente consegue aprender bastante sobre a sustentabilidade, que é um tema que hoje em dia a gente precisa debater bastante sobre. Eu sou a Alicia, eu tenho 10 anos, eu sou aluna da USA, eu gosto muito de estar todas as aulas presentes,
Eu acho incrível essa escola e essa escola me inspirou muito também para começar a empreender e aumentar minha renda. E eu também gosto bastante de empreender na parte de vendas. Acho que a gente fez bastante vezes foi o Canva, que a gente organiza os negócios da nossa empresa, a gente planeja o público-alvo, vê as despesas, vê a receita. E também eu amei a aula, tipo, amo todas as aulas, porque vocês são professores incríveis, os alunos são super acolhedores, então eu recomendo super a Escola USA. Tenho muito a agradecer, eles me ensinaram muita coisa, a questão das cores do marketing, as cores de como lidar com o problema, ser empreendedor, me ajudou muito. E eu acho muito importante o projeto ser assim, porque eles são projetos fora da caixinha, que ajudam muito mais a gente do que coisas da rotineira. Foi na gestão de tempo que eu não tinha nada, eu não organizava meu tempo. Eu começava a fazer uma coisa, parava no meio e fazia outra, depois voltava, daí ficava tudo desorganizado. Daí comecei a fazer minha gestão de tempo. E isso para mim é o principal, gestão de tempo para tudo. Eu tô gostando muito, eu tenho aplicado já várias técnicas que eu aprendi aqui, como os gatilhos mentais, muitas coisas que eu aprendi na USA Empreendedorismo, eu já apliquei. Você já tem conta em banco? Tenho. Desde que idade, mais ou menos, que você tem? Eu acho que, se eu não me engano, foi 7 anos. Hoje você tá com quanto? 9. 9. Você tem um aplicativo aí? Deixa eu ver. O que você usa nesse aplicativo? Do banco? Invisto meu dinheiro aqui. Você tem esse dinheiro todo investido? Aham. E aonde você investe? Eu investo em... Nossa, esqueci o nome. É CDI. Acho que é CDI. E o que mais que você faz com o seu aplicativo do banco? Você faz pagamento? Faço pagamento. Como é que você paga? Eu faço com Pix, faço com cartão. E você gosta de ter a conta no banco? Aham. Você aprende com isso? Aprendo. Você aprende a fazer o quê? Eu aprendo a economizar meu dinheiro, aprendo a guardar meu dinheiro, aprendo a como cuidar do meu dinheiro. E agora eu vou falar como que surgiu o nosso método, o método EUSA, né? Que a nossa escola chama EUSA, mas a gente chama carinhosamente de EUSA. Como que surgiu o nosso método? Então, esses dois rapazinhos aí são os meus filhos e eles nasceram. E quando eles nasceram, eu fiquei pensando muito qual o legado, né? E a gente como pai, vocês também, pai e mãe, qual é o legado que eu posso deixar para esses filhos? Como é que eu posso prepará-los para que eles saibam suportar pressão, saibam ir atrás da felicidade, superar os desafios, ter criatividade? Como é que eu consigo preparar para o mundo de hoje, para o mercado de trabalho de hoje? Então eu fiquei pensando muito sobre isso e isso mexeu muito comigo, porque é o sonho de pai, né? Quer ver o seu filho despontando, se destacando, independente da profissão que escolheu, se for um artista, um jogador, um músico, e a gente tem esse sonho. E eu fiquei pensando muito como é que eu podia ajudar a preparar esses meninos aí, esses dois garotinhos, né, quando eles nasceram. E eu tinha uma dor, igual eu já falei daquela pesquisa aí, 9 em cada 10 demissões é devido ao comportamento. Eu sempre desde cedo, aí eu tô novinho aí, já era gerente do Banco Itaú, eu tinha uma dor, que era formar equipes na época eu não sabia ainda, né, com perfil empreendedor, mas é o perfil que a gente quer. A gente quer ter um especialista engenheiro, mas com um perfil proativo, um perfil que vá atrás de soluções, entrega metas, resultados, que sabe trabalhar em equipe, né? A gente quer ter alguém da área financeira com esse mesmo perfil. E eu tinha essa dificuldade, eu tinha essa dor. E aí, quando aqueles dois rapazinhos atrás, que aí da foto atrás eles nasceram, essa dor casou. Eu falei, como que eu podia preparar esses dois para que eles não caíssem naquela estatística, né, de 9 em cada 10 demissões é devido ao comportamento. E aí, o ponto da virada foi em 2015. Eu fui sócio de uma das primeiras escolas de programação e robótica aqui do Brasil para crianças e adolescentes. E lá eu tive contato com empreendedorismo. Eu fui entender
porque no final de cada semestre a gente incentivava a cultura empreendedora nos alunos. O que é isso? Para que eles pensassem sobre o que eles aprenderam e criar um produto, um protótipo, para que resolvesse o problema da sociedade, gerando valor a ela. E com isso surgiu, por exemplo, um boné para cego. Um aluno nosso, ainda como adolescente, criou um boné para cego com sensor de presença, então quando chegava perto de um obstáculo ele apitava. Criou uma garra mecânica com palito de picolé, óleo de cozinha, pensando na mobilidade das pessoas. E aí esse bichinho do empreendedorismo me picou nessa época. E eu vi que dava para trabalhar com as crianças desde cedo. A gente consegue desenvolver essas habilidades desde cedo. E aí eu fui atrás de metodologias e eu encontrei esse livro, Pedagogia Empreendedora, do Fernando Dolabella, falando justamente do ensino do empreendedorismo na educação básica. Foi um embriãozinho que me picou nessa época. E aí a outra empresa ela foi vendida para o grupo educacional. E eu sempre falei assim, gente, o empreendedorismo dá para transformar vidas, famílias, crianças e adolescentes, preparar as crianças e adolescentes para esse mundo cheio de inovação, cheio de tecnologia, cheio de desafios. Mas eu não sabia como transformar essa experiência toda que eu tinha, essa visão toda, visão de liderança, de gestão, numa linguagem apropriada às crianças. E aí eu trouxe uma pessoa para me ajudar nisso, uma pedagoga, a Gabriela, que ela trabalhava comigo na outra escola. Ela tem um perfil, uma pedagoga com um perfil empreendedor. Ela aceitou o desafio na outra escola de ensinar tecnologia e robótica para crianças e adolescentes. E olha só, ela tem um perfil pedagógico da área de humanas, e ela aceitou o desafio a ensinar ciências exatas para crianças e adolescentes. E eu fiz o convite para ela vir junto comigo, para ela me ajudar a transformar essa linguagem de habilidades empreendedoras para as crianças e adolescentes numa linguagem apropriada para eles entenderem de uma forma de brincadeira, de jogos, de desafios, que eles se engajassem, porque eu não tinha esse conhecimento, essa habilidade. Então eu trouxe a Gabi e aí a gente foi desenvolvendo todo esse conteúdo e a metodologia para passar para as crianças e adolescentes. E a escola foi crescendo, a gente tinha uma unidade física, fizemos parcerias com outras escolas tradicionais, e aí a gente começou a ensinar o empreendedorismo dentro das escolas. E aí em 2020 veio a pandemia, né? Todo mundo foi para casa, a nossa escola fechou, e aí eu comecei a pensar e conversar com as professoras, inclusive com a Gabriela. Falei, gente, vamos fazer uma proposta para os pais que já são os nossos alunos e eles nem precisam pagar, mas a gente dá aula online para eles, gratuitas, já que está todo mundo em casa, e a gente ir melhorando e experimentando essa metodologia do online e para a gente vendo o que vai dar, a aceitação, como é que vai ser. E aí, essa aí é uma foto das primeiras aulas online que a gente deu, e desde 2020 a gente vem desenvolvendo essa metodologia, uma metodologia ativa, em que a gente promove o engajamento dos alunos através de brincadeiras, de desafios, de jogos, porque a gente sabe que o online é um grande desafio, né, principalmente na pandemia. Muitos não se adaptaram, muitos alunos, e a gente tem essa preocupação. A Gabi, como supervisora pedagógica, ela tem essa preocupação para a gente engajar, passar o conteúdo de uma forma que os alunos aprendem brincando através de desafios. E essa metodologia foi sendo desenvolvida, aprimorada, até que quando a gente começou a sair da pandemia, em 2021, a gente recebeu um convite para a gente ensinar o empreendedorismo online para as escolas públicas de São Paulo. Então tá aí, ó, ainda estava começando a sair da pandemia, né? Então estavam os alunos dentro da sala de aula, mas com máscaras, e nós ensinando o empreendedorismo de forma online, devido à nossa metodologia e desenvolvimento da nossa metodologia. E desde então já estamos aí no mercado cada vez mais desenvolvendo e formando
alunos para esse novo mundo, esse mundo desafiador. E o que traz para a gente de desafio, para a gente ensinar para as crianças e adolescentes é justamente essa frase. A gente acredita aqui no poder da educação para mudar o mundo. E a gente quer preparar as crianças e adolescentes para esse mundo desafiador. Existe até uma pesquisa aí que todo ano sai do Fórum Econômico Mundial de Davos sobre as habilidades essenciais para desenvolver nas crianças e adolescentes. E nessa pesquisa de 2023 falou que 65% das crianças hoje ainda não sabem qual a profissão que vão ter no futuro, porque as profissões não existem ainda. Elas vão ser criadas e desenvolvidas. Mas a gente pode preparar essas crianças e adolescentes com as habilidades empreendedoras para elas não perderem esse bonde, esse crescimento, esse desenvolvimento e estar em constante evolução para quando surgirem as profissões, eles estarem antenados e ligados. Então, essa é o nosso maior propósito através da educação empreendedora. O nosso curso tem como objetivo preparar o seu filho para transformar os sonhos em realidade através das habilidades empreendedoras. Ele vai desenvolver o pensamento crítico, a inovação, capacidade de resolver problemas, sempre com foco na geração de valor para a sociedade. E essa sociedade, gente, ela pode ser uma família, ela pode ser um grupo de amigos, ela pode ser no bairro, pode ser no clube e depois vai crescendo esse projeto, essa ideia, né? E a gente é o complemento da escola tradicional, porque a gente quer ajudar a escola tradicional e a preparar o seu filho para a vida. E a gente trabalha com os alunos entre 7 e 17 anos. E como que funciona? As aulas são ao vivo e online, tá? As aulas, a gente grava as aulas também. Caso o seu filho perca uma aula ou queira rever essa aula, então ela fica gravada, a gente usa a plataforma do Google Classroom, então elas ficam todas gravadas no Google Classroom. No final do curso a gente tem certificado de conclusão, a gente disponibiliza o material do aluno em forma de e-book pelo Google Classroom, a gente manda no final das aulas para o grupo dos pais, justamente para a gente trazer os pais para a educação, a gente mostra o resumo, o que foi ensinado na aula e como o pai pode incentivar o filho dentro de casa. Justamente para o pai acompanhar o que o filho está aprendendo e poder fomentar, desenvolver esse aprendizado. E a gente tem um suporte de aluno no grupo de WhatsApp da turma. E a dúvida muito comum que existe, tá? Sobre as aulas gravadas online, ao vivo, né? Nós já falamos que as aulas são ao vivo e online, mas que a gente grava também no caso de reposição ou se o aluno quiser rever a matéria. E as aulas, né, pergunta muita gente, são chatas? Os alunos têm uma certa resistência porque foi na época da pandemia, 2020. Qual é a vantagem da aula ser online? E aí, melhor do que a gente falar, a gente traz resultados e percepção dos alunos. Vejam aí o que os alunos falam sobre as aulas online. Isso aqui é bem divertido. Eu acho que não muda muito para presencial ou para online, porque na online ali você vamos supor, na presencial você não teria uma tela ali com todos os detalhes explicadinhos, bem escritos, né, com imagens. Já na aula online tem isso. Assim, sempre a gente entra assim, sei lá, algum debate. É questão A ou B? Não, é B, aí ele apresenta as ideias dele, eu apresento as minhas. Tipo como se a gente estivesse tentando vender a ideia um pro outro. Nossa, obrigada pela aula de hoje. Eu adorei seus desafios, amei a aula de hoje. Hoje foi a minha segunda aula preferida, porque a primeira foi aquela que eu descobri que o dinheiro foi produzido na Casa da Moeda. Então, muito obrigada, eu adorei a aula de hoje. Desculpem pelo horário, né? A gente passou aqui um pouquinho. Eu preciso se desculpar, não, sabe por quê? Porque quanto mais tempo a gente fica com a senhora, mais a gente aprende. Quanto mais tempo a gente fica com a senhora também, é melhor, porque eu gosto bastante da senhora. Então, eu acho que todo mundo concorda, né?
É uma aula que, para ela, não é forçado, ela participa mesmo de bom grado, ela participa, dá opinião, faz as anotaçõezinhas dela, né? Agora veja esse vídeo que a mãe fez, não foi a gente, foi a mãe que fez, e a gente não tinha percebido por essa ótica sobre mais uma vantagem da aula online. Qual é o maior presente ou o melhor presente que pode se dar para uma criança? Ao meu ver, o conhecimento, que ninguém tira. O presente quebra, se desfaz, mas o conhecimento é o melhor presente. E isso foi o que eu escolhi dar para minha filha. E eu tenho certeza que você, como pai ou mãe, quer para os seus filhos o melhor. Na escola EUSA, as crianças aprendem conhecimentos básicos que são essenciais para levar para a vida, de uma forma divertida e com uma galera muito legal. Você sabe que é o melhor no conforto do lar. Eu sei que a minha filha está segura. E como é a nossa metodologia? Como eu falei, desde 2020 a gente tem cada vez mais desenvolvido essa metodologia para a gente manter os alunos engajados e que eles aprendem de forma engajada. Então a gente utiliza metodologias ativas, os alunos aprendem através de brincadeiras, através de jogos, através de desafios, através de missões. A gente manda para eles missões para ele fazer para a próxima aula. Na verdade, é o dever de casa. Mas a gente não pode falar essa frase porque eles não gostam, né? E a tecnologia, a gente usa o Google Meet como uma tecnologia, então existem umas ferramentas dentro do Google Meet, então a gente consegue separar eles em grupos, mas eles não conversam entre os grupos, só entre si, mas a gente consegue visualizar tudo que eles estão fazendo. E essa metodologia, veja através desse vídeo aí como as aulas são elaboradas. Eu amo esses desafios, eu adoro esses desafios. Eu também, mó legal. Vem conhecer um pouquinho dos bastidores das nossas aulas. Tudo começa como cronograma, onde definimos os temas a serem abordados em aula. Pronto, hora de criar o plano de aula. Aqui criamos o roteiro e definimos as atividades e desafios a serem realizadas. Buscamos usar diferentes atividades e ferramentas educacionais para tornar a aula lúdica e fortalecer o aprendizado dos nossos alunos. Roteiro criado, hora de montar a apresentação com todas as atividades propostas. Nesta aula, usamos uma nuvem de palavras e uma atividade em grupo no Google Forms. Eles vão adorar. Tudo pronto, dia da aula, onde a mágica acontece. Aqui o aprendizado acontece com muita interação, e os alunos adoram compartilhar suas ideias e exemplos de acordo com os temas apresentados. Hora do desafio em grupo, e não é que eles adoraram mesmo. Eu amo esses desafios, eu adoro esses desafios. Eu também, mó legal. A aula foi um sucesso. E essa metodologia nossa, veja o que as mães acham dessa nossa metodologia. Aí eu achei muito interessante para ela, porque assim é uma forma de direcionar, né, a inteligência dela, mas de acordo com o conteúdo, de acordo com a idade dela, né? Porque eu não tenho essa didática, né? Então, assim como mãe, para levar para o lúdico, ensinando, eu achei super, super interessante. E ela está gostando muito, né? Ela é uma criança que ela não gosta muito de alguma... Tem que ter algo que desperte o interesse dela, e esse curso despertou bastante o interesse dela. E o que o seu filho vai aprender aqui? Inteligência socioemocional, mundo empresarial, tá? Então, na inteligência socioemocional, ele vai saber sobre autoconhecimento, empatia, resiliência, as emoções, ele identificar as emoções e tomar as decisões diante das emoções identificadas. No mundo empresarial, ele vai aprender sobre gestão, planejamento, estratégia, decisões, educação financeira, porque todo mundo precisa saber sobre educação financeira, porque no mínimo você tem que ter um orçamento doméstico do seu lar para saber se ele dá lucro ou prejuízo, para você saber noções de dinheiro, investimentos, consumo consciente, sustentabilidade. Aí a gente fala de um conceito que é um conceito integral, que é o ESG, que aí a gente traz siglas do inglês, né? Environmental, que é o meio ambiente, tá? O S, que é o de social, e o G, que é de governança, quando a gente fala de internamente. Então a gente está falando aqui de uma sustentabilidade, ele pensar das pessoas que estão ao redor dele. Por exemplo, ele ter empatia e humildade com o zelador da escola, com a faxineira da escola, porque todas essas pessoas são importantes, ele entender da importância de todo mundo na comunidade, e não somente o meio ambiente da natureza,
mas com todos os envolvidos, por exemplo, numa escola, o prestador de serviço, o porteiro, num clube, né, a questão do porteiro, da faxineira do clube, e ele começa a dar importância para essas pessoas e valoriza, e aí valoriza a humildade dele, valoriza a empatia, ele entender as dificuldades das outras pessoas, porque isso ele leva para liderança, espírito de equipe, né? E o quinto ponto é marketing e vendas. Aí a gente fala de comunicação, negociação e criação de produtos. E qual é o cronograma para esse novo módulo que vai começar em outubro? Então a gente está falando aí de semanas. Na primeira semana, que será na semana do dia 20 de outubro, não é a primeira semana de outubro, é na primeira semana do curso, que vai ser na semana do dia 20 de outubro. O tema é Você no Comando. 2. Criatividade e ação. Em novembro vai ser Aprendendo com os Erros, Escolhas que Fazem a Diferença. Aí é a educação financeira, De Olho no Futuro. 6. Pequenas atitudes, grandes resultados. Aí nós estamos falando de comportamentos. E em dezembro, né, Crescendo com Recursos, Transformando sua ação em projeto. E na última semana, aí, que vai ser na semana no dia 19 de dezembro, a mostra de protagonismo. O que é isso? É o projeto final. Tudo isso que eles aprenderam, tá? Eles vão desenvolver um projeto final e vai apresentar diante da turma. Então é bem bacana esse projeto. E quais são os benefícios para os alunos? Eles aumentam a autoconfiança, o protagonismo, que é ser dono da própria vida, ir em busca dos sonhos e transformar esses sonhos em realidade. Pensamento estratégico e inovação. Inovação para criar soluções, desenvolver soluções para os desafios da vida. Uma comunicação eficaz, visão de futuro, adaptabilidade, né? Dentre vários outros. E a EUSA, por que tem esse nome, né, gente? Porque o eu é justamente a gente trabalhar o protagonismo do aluno. O eu, ele pensando como se fosse uma empresa, ele ter autonomia, ele ter o sonho, e que esse sonho, tá? O eu, ele trabalhar o eu dele, trabalhar o sonho dele, que esse sonho seja grande, igual uma empresa SA, de sociedade anônima. Por isso que é o nosso nome, tá? O EUSA, Escola de Empreendedorismo. Porque a gente aqui finca a bandeira do aluno ser protagonista da própria vida. A gente, como a gente já falou, né, a EUSA Escola ensina transformação no seu filho. Estamos no mercado há 6 anos, há mais de 6 anos, tá? A gente fez 6 anos agora em maio e já formamos mais de 1.000 alunos. Aí são algumas elogios de mães, dentre vários outros, né? Vocês já viram aí vários resultados apresentados pelos nossos alunos. Resultados percebidos pelas mães. O curso. As aulas são online, pelo Google Meet, ao vivo, em grupo e para todo o Brasil. As aulas são uma vez por semana, com duração de 1h30. As turmas são pela mesma faixa etária. A gente trabalha com a faixa etária de 7 a 9 anos, de 10 a 12 anos e de 13 a 17. Igual a gente colocou lá na aula experimental que a gente enviou para vocês. O início do curso é na semana do dia 20 de outubro, o término do curso é na semana do dia 19 de dezembro, o início das inscrições é hoje, segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025, as vagas são limitadas, porque a gente trabalha com turmas enxutas, justamente para a gente estar ali próximo do aluno, desenvolvendo o aluno a cada vez mais. Término das inscrições é dia 10 de outubro. Por que a gente está colocando 10 de outubro? Porque a partir do dia 13 de outubro é aquela semana em que as escolas, grande parte das escolas não vão ter aula. Então muitas famílias vão viajar. Então quem tomou a decisão, já tomou a decisão até 10 de outubro. E vai ser a última turma desse ano. A última turma ao vivo desse ano. A gente tem um curso gravado, mas essa turma é a última ao vivo. Então, não perca essa oportunidade. A próxima turma ao vivo vai ser só ano que vem. E quais são as turmas que a gente tem? Essas são as turmas. Aí, explicando um pouco mais desse quadrinho, tá? Então, por cor. Então, são as turmas verde,
que é a turma de 7 a 9 anos, a turma azul, que é a turma de 10 a 12 anos, e essa turma roxa, que é de 13 a 17 anos. Então, por exemplo, se o seu filho, a gente já falou que as aulas são uma vez por semana, tá? Então, se o seu filho tem disponibilidade, seu filho tem 7 anos, tem disponibilidade na parte da manhã, então você vai optar ou para a turma de segunda-feira de 9 às 10h30 ou a turma de quinta-feira das 10 às 11h30. Você vai escolher uma delas. Se o seu filho tem 10 anos, né, e tem disponibilidade à tarde, então você vai escolher ou a turma de segunda-feira de 16h30 às 18 horas, ou a turma de quarta-feira de 14 às 15h30, ou a turma de quinta-feira de 14 às 15h30. Ah, meu filho tem 16 anos, ele tem disponibilidade à tarde. Ok, então aí só vai ter a turma de sexta-feira de 14 às 15h30. E aí você escolhe a melhor turma para o seu filho. Bônus para essa turma, exclusivamente para essa turma, né? Então, o bônus é, a gente tem uma comunidade da turma no WhatsApp para pais e alunos e para a gente desenvolver as habilidades empreendedoras. Então, a gente coloca muito conteúdo extra, principalmente das nossas lives semanais, tá? Que essas lives semanais ajudam no desenvolvimento, né? Ajudam os pais no desenvolvimento de habilidades empreendedoras nos filhos. Então, é um complemento. 2, o material didático é gratuito. É gratuito, gente, em forma de e-book. 3, o conteúdo para os pais após as aulas do que foi dado e como os pais podem incentivar os filhos, igual já falamos anteriormente, tá? E essa oportunidade de transformação, o que você quer para o seu filho? Qual é o futuro que você quer para o seu filho? Você quer que ele entre nas estatísticas aí, ó, de 9 em cada 10 profissionais são demitidos pelo comportamental, e que eles sejam protagonistas da própria vida e transformem os sonhos em realidade, podendo ser um empresário, podendo ser um atleta, um músico, um artista? Ou você quer que prepará-lo, né, para ele entrar na outra estatística do outro lado, né, ser contratado, ser procurado, que as empresas busquem? Qual é a oportunidade de transformação? Você quer que o seu filho entre nas estatísticas de 90% das demissões aqui no Brasil são devido ao comportamental? Ou você quer que ele seja procurado, cobiçado pelas empresas, para trabalhar dentro das empresas, das melhores empresas com os melhores salários? Ou se ele quiser ser um empresário com um perfil empreendedor e conseguir os resultados, ter sucesso na empresa dele, ou se ele quiser ser um atleta, ou se ele quiser ser um músico, ter sucesso na carreira de músico? Qual das duas que você quer para o seu filho? Eu acredito que você vai querer o lado aí com as habilidades empreendedoras, né? E dentro da oportunidade de transformação, eu venho trazendo aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, isso aí é um boleto do curso de inglês, a mensalidade do curso de inglês de um dos meus filhos, né? Veja aí, o valor que eu pago do valor mensal. E aí você deve estar se pensando, nossa, esse curso deve ser caro. Eu trouxe aqui, dentro ainda daquele boleto do curso de inglês lá do meu filho, R$ 579 por mês. Como a gente está falando do módulo aí do nosso curso, 2 meses e meio, trazendo aí o mesmo valor, nós estamos falando de R$ 1.447. Como eu não cobro material didático e no curso de inglês eu pago aí em torno de R$ 300 por semestre de material didático, né? Levando em conta que o semestre aí são 5 meses de aula, nós estamos falando de R$ 60 por mês. E aí colocando isso na conta, na ponta do lápis, dá 1.507 para esse módulo aí de 2 meses e meio do nosso curso. Gente, o nosso curso é menos do que esse valor. E o nosso curso é menos de R$1.000. A gente está falando de, se você for parcelar, 12 parcelas mensais de R$ 82,43. R$ 82,43
nós estamos falando de você deixar de comer uma pizza por mês ou 2 sanduíches para você desenvolver as habilidades essenciais em seu filho, para que ele ele torne protagonista da própria vida e transforme os sonhos em realidade. Ou R$ 797 à vista, né? Parcelas aí, na hora que você for fazer a simulação, se você quiser dividir, parcelas abaixo de 12 vezes, o valor altera. Aí você vê qual que melhor se encaixa no seu perfil. Forma de pagamento: parcelado no cartão de crédito, à vista no boleto ou Pix. Não tem taxa de matrícula e nem taxa de material. Esse valor é para o pacote todo, o módulo todo, tá? E esse valor todo, tá, gente? A gente acredita tanto no nosso curso, que a garantia por lei é de 7 dias. O que é isso? Você pagou hoje, você tem até 7 dias, não gostei do curso, quero o dinheiro de volta. Então, por lei, é 7 dias. Mas a gente confia tanto na nossa metodologia que a gente dá 30 dias. Então, a garantia do curso é 30 dias. E um outro ponto também, por que a gente dá 30 dias, é justamente para o seu filho entrar na aula e ver se gosta, se ele se adequou à nossa metodologia, se adaptou na aula online. Então, você fazendo a inscrição agora, por exemplo, no dia 6 de outubro, você tem até o dia 6 de novembro, e aí já começou o nosso curso, ele já fez algumas aulas, para saber se vai querer continuar. Então, essa é a garantia extra estendida que a gente está dando, diferenciada. E aí, dentro da oportunidade de transformação, você pode escolher 3 pontos para a sua vida aí, dentro dessas 3 escolhas. Achar que tudo que eu falei até aqui é uma loucura, ignorar e, se não quiser, preparar o seu filho para o futuro, para que ele seja protagonista da própria vida e transforme sonhos em realidade, para que ele não, se você quiser, né, que ele caia lá naquela estatística de 90% das pessoas demitidas devido ao comportamento, tudo bem, é uma decisão sua, eu não posso influenciar. 2, você pode fazer aí por conta própria, pode sim, gente, tem perfeitamente, só que você vai ter que estudar, aprender, você vai ter que saber uma forma de trazer para a linguagem dele, uma linguagem desafiadora, que ele aprenda brincando, aprenda fazendo, aprenda jogando, e só que isso vai demandar tempo, e tempo é dinheiro. Ou 3, você inscrever seu filho no curso e acelerar o resultado dele, para ele estar preparado diante dos desafios da vida e alcançar os sonhos. Pode escolher, a escolha é sua. E aqui a gente vai dar um bônus extra, tá? Para as 5 primeiras matrículas terão direito a uma reunião pedagógica online, tá? Com os pais sobre o desempenho do filho no final do curso. Segundo bônus, para a 6ª matrícula até a 15ª terão direito a um relatório pedagógico escrito sobre o desempenho do filho. Aí não tem reunião online ao vivo com os professores. E 3, talvez seja o mais importante, para os que fizerem a inscrição na segunda-feira, dia 6 de outubro, até as 23h59, terão um desconto de R$ 100, aproximadamente 13%, tá? No valor à vista, ou parcelado também. Aí é a mesma coisa, se você for fazer a inscrição no dia 6 de outubro, que é segunda-feira, você tem como fazer a simulação se for parcelar, mas o valor base vai ser com R$ 100 de desconto. Tá? O curso sai a R$ 697 e, se for parcelado, tem os juros. Tá? Então, aproveita essa oportunidade aí das 5 primeiras matrículas, da 6ª matrícula até a 15ª, ou do valor, tá, do curso. E aí eu finalizo, tá, essa oportunidade de transformação para você desenvolver as habilidades essenciais em seu filho, para que ele seja protagonista da própria vida e transforme os sonhos em realidade. E nesse vídeo a gente mostrou nitidamente para vocês, né, a diferença entre empreendedorismo e empresário, que todos nós podemos ser e devemos ser empreendedores, porque a gente só vai colher benefícios,
que o empreendedorismo é para o seu filho ou filha, sim, ele aprende desde cedo, ele já colhe os resultados desde cedo, igual nós colocamos os resultados dos nossos alunos. E imagina no futuro, na hora que ele for fazer uma entrevista de emprego, na hora que entrar numa empresa, começar a se destacar, começar a ganhar ações da empresa para que eles não percam o colaborador. Ele não perde a infância nem a adolescência, pelo contrário, ele ganha porque ele tem autoconfiança para jogar o jogo que ele quer, ele tem autoconfiança para ele participar de um grupo de amigos. E, pelo contrário, aqueles que não têm autoconfiança, não têm responsabilidade, não têm coragem, eles fogem desses momentos. E aí que ele perde a infância e a adolescência. Falamos que o empreendedorismo é sim para crianças e adolescentes, não é trabalho, tá? O empreendedorismo infantil não é trabalho, porque vocês viram, nós estamos falando de habilidades, e as habilidades são desenvolvidas nos filhos através de brincadeiras, através de jogos e desafios. Espero vocês no curso, né? Quando a gente fala vocês, é o seu filho e você, porque você vai vir junto nesse momento de transformação para desenvolver essas habilidades em seu filho. Espero vocês, um abraço, obrigado e até o nosso curso.